Fala, Thiago. Grande jovem, E aí? Tá tudo escutando bom? direito aí? Tô te escutando tranquilaço. Aí tá bom também? Tá me ouvindo tranquilo? Aqui tá bom. Vamos Galera, esperar aí uns 5 bom minutinhos dia. aí. Vamos esperar uns 5 minutinhos. Por favor, confere se o áudio tá ok, o meu, do Thiago, só pra gente alinhar tudo aqui. Biel, Parada, já entrou aí, por favor. Se o meu áudio estiver ruim, vocês me falam que eu vou trocar o fone se estiver ruim. Parece que tá bom. Tudo ok aí? Todo mundo? Tá ótimo. Vamos esperar aí só mais alguns minutinhos pra gente começar a live. Para quem não acompanhou ontem ou pegou no meio do caminho, a gente vai fazer um apanhado geral sobre a MP 927 e os impactos aí nas relações de emprego. Se você tiver alguma dúvida também, anote aí a sua dúvida para a gente poder te auxiliar nesse momento de muita incerteza. Um momento necessita aí uma união bem significativa de todos nós e estamos aqui fazendo a nossa parte, partilhando com vocês conhecimento e tentando dar uma luz de esperança aí para todo mundo. Esse momento bastante difícil, que todo mundo tá com um medo considerável, a incerteza é grande e a gente tem que ter calma para conseguir passar por esse momento com muita tranquilidade, serenidade e tudo vai passar, gente. Não me preocupa não. Ontem Tudo. eu tô vendo aqui que tem muito empresário entrando e ontem eu assisti uma live do um Instagram que chama Além da Facu, é o Álvaro, ele é muito bom, é empreendedor, e ele Uhum. falou que para empresário não existe, nunca vai existir o tempo perfeito para empreendedor, nunca. Sempre vai ter algum Alguma alguma coisa, dificuldade, algum é, algum, problema? algum fato que vai trazer dificuldade para o empreendedor e que aqueles que são realmente empreendedores vão conseguir se safar desses acontecimentos. Então vamos lá, galera. Isso aí, É na pressão que o diamante é feito, né? com certeza. Ô, pessoal, nós vamos dar início aqui à live. Para quem não sabe, ontem foi editada uma medida provisória pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, tentando dar um fôlego, dar um auxílio aí para as empresas e trazer algumas alternativas do ponto de vista trabalhista, né? Porque a gente sabe que um dos principais impactos imediatos de curtíssimo prazo nas operações das empresas nas relações de emprego, os contratos de trabalho que ela tem vigente. E a gente vai fazer um apanhado geral aqui mais uma vez, né? Ontem a gente fez uma live e durante o dia também muitas coisas foram acontecendo, alguns movimentos do próprio Congresso, discussões também entre nós juristas, algumas situações que a MP não disciplina e o que seria aplicável ou não, muitas dúvidas nas lives, não só na nossa, mas também nas outras lives que eu participei. Então, assim, pela dinâmica da situação, a tendência é que a cada dia surja uma dúvida nova, um problema novo, e o nosso intuito principal é te ajudar a entender e achar a melhor saída. E, metaforicamente, ninguém larga a mão de ninguém agora. É. Então, galera, agora a gente vai iniciar. Já deu tempo aqui para todo mundo entrar. E quem conhecer alguém que não está participando ainda, manda, compartilha a live e vamos junto. Tiago, vamos dar início. Vamos lá. Ontem, pessoal, foi editada uma medida provisória, né? Para quem não sabe, a medida provisória ela é, né, um instrumento com força de lei que é editada
feita pelo chefe do executivo, no nosso caso aqui foi o Jair Bolsonaro, né, nosso presidente, que editou essa medida provisória. E ela é adotada para casos onde exista relevância e urgência em se determinar disciplinas jurídicas sobre um caso específico, né? Para não, porque o processo legislativo, o processo de edição de lei, de edição de decretos e tudo mais, é muito burocrático. A medida provisória ela é feita sem esse processo, ela é feita inclusive fora do local de produção de leis, que seria o Congresso Nacional. Ela é feita pelo presidente, que não tem como função principal fazer leis, e ela tem vigência imediata. Assim que ela é publicada, ela entra em vigor, ela tem um prazo estabelecido de 60 dias, prorrogável por mais 60, e justamente para disciplinar essas situações de relevância e urgência que não poderiam esperar, por exemplo, a tramitação normal de um projeto de lei na Câmara, no Senado. O que acontece? Só terminando de pincelar essa questão da medida provisória, se o governo, aliás, se a Câmara, que é quem, depois que editada a medida provisória, fica responsável, primeiro a Câmara dos Deputados e depois o Senado, por analisar e referendá-la, transformando em um projeto de lei ou vetá-la, não o faz nos primeiros 45 dias de publicação da medida provisória, a pauta de votações da Câmara ou do Senado, independente da casa onde ela esteja, fica travada. Isso faz com que tanto os senadores e os deputados tenham urgência a analisar a medida, de modo a não passar nenhum outro tipo de prioridade, entre aspas, na frente dela. Se a Câmara ou o Senado não o faz nesse prazo e dá os 60 primeiros dias de urgência da medida provisória, ela tem uma prorrogação automática por mais 60 dias. Nesse meio tempo, ela continua gerando efeitos. Se lá no final desses outros 60 dias a medida provisória ela é vetada ou então ela não é apreciada e aí ela caduca, os efeitos que ela produziu nesse meio tempo precisam ser disciplinados por um decreto do Congresso. Se o Congresso não faz esse decreto, as relações feitas nesses 120 dias e constituídas e ultimadas nesses 120 dias, elas vão ser regidas pela própria disciplina da medida provisória. Então, essa introduçãozinha sobre a medida provisória, ela é mais para te informar o que é esse instrumento, como que ele funciona, porque a gente vai ter aí pelo menos um patamar aí de 120 dias, creio eu, de vigência da MP 927, e nesses 120 dias, obviamente, relações, principalmente as relações de emprego, né, vão ser impactadas diretamente, porque são relações contínuas, de trato sucessivo, todo dia você tem direitos e deveres sendo cumpridos nessa relação, sofreremos, então, a incidência dessa MP por pelo menos aí 120 dias. Superada essa introduçãozinha aí sobre a medida provisória, o que ela é, como que ela funciona, o Lucas vai começar agora a tratar especificamente da MP 927. Quais que são os seus objetivos, o que precisa respeitar, o que não precisa. Eu vou passar a palavra para ele agora. Tiago, só fazendo um adendo e explicando para todos que estão nos vendo. Caso, gente, o decreto de calamidade pública seja extinto, a MP também é extinta, tá? Então, por exemplo, passou essa crise da saúde aí com o coronavírus em 40 dias, possivelmente não estaremos mais em estágio de calamidade pública. Sendo assim, essa MP também, ela não tem mais validade. Tá? Exatamente, porque claro. essa medida provisória em si, ela é atrelada ao decreto de calamidade pública. Não necessariamente, por exemplo, se o governo editar uma outra medida provisória sobre incentivos fiscais, talvez essa nova MP sobre incentivos fiscais não vá obedecer o período estrito do estado de calamidade pública. Ela pode ter um referencial, um marco referencial mais distante. Então, é por isso que é sempre importante fazer essa distinção. E no caso da MP 927, ela está distrita ao período de calamidade pública. Isso.
Então, agora a gente passa a falar dos objetivos dessa medida provisória. Essa medida provisória, ela foi editada, foi para o pós-Covid-19. Ela veio para tentar garantir os empregos após essa crise na saúde que a gente está vivendo. E pelo artigo 2º da MP, ela visa, claro, né, obedecer todos os preceitos, todos os mandamentos da Constituição Federal. Apesar de achar que ela não cumpre, né, não obedece tudo que a Constituição diz, tem alguns artigos para mim nessa MP que são inconstitucionais, mas ela visa, tem o objetivo de cumprir com esse objetivo. Porém, conforme a gente vai falando aqui na live, a partir de agora, vocês vão perceber que isso não acontece de forma integral, certo? Então, gente, SMP é para tentar manter os empregos nas empresas após a crise do Covid, beleza? Ô, Lucas, Então, na verdade, eu queria só fazer uma observação, que nesse ponto eu acho que eu tenho só uma pequena discordância, porque, na verdade, eu encaro a MP 927 como não só pós, durante, inclusive, porque o artigo 1º fala que a medida provisória dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de calamidade pública. Então, na verdade, sim. ela visa assegurar o emprego, mas principalmente durante o período, né? Na Sim, e verdade, também dá um fôlego para o empresário, né? exatamente. Então, assim, porque eu acho que às vezes a pessoa que assiste a live pode entender como pós, como uma aplicação posterior. Não, ela é de aplicação Não, não. imediata, ela visa assegurar Isso, o emprego e a preservação da renda durante, inclusive, o estado de calamidade. isso. E então, galera, como nós já explicamos o objetivo da MP, até para a gente fazer um apanhado melhor da MP, a gente vai passar para o terceiro ponto, que é a questão da irredutibilidade salarial que a MP legisla. Beleza? O que acontece? A medida provisória, ela visa assegurar o emprego e a renda durante o período de calamidade pública que o país está sofrendo. Só que uma grande discussão que vai surgir é se essa garantia do emprego e da renda, ela ela vai persistir ou ela só será alcançada se ocorrer uma redutibilidade, se houver uma redução salarial. Se o empregado parar de receber menos salário, essa MP autoriza ou não autoriza? Pois bem, não há previsão nessa MP, no texto dela, de autorização para reduzir salários, reduzir jornada de trabalho. Isso não existe. Isso não foi disciplinado nessa MP. E ainda que assim fosse, ainda que ela trouxesse alguma disciplina no sentido de se reduzir salários, reduzir jornada, eu entendo particularmente que ela seria uma medida inconstitucional, porque a própria MP, inclusive, fala de assegurar os direitos previstos na Constituição, os direitos trabalhistas e etc. previstos na Constituição. Só que o artigo 7º da Constituição, no inciso 6º, salvo engano, autoriza a redução salarial somente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, não adianta se editar uma medida provisória com esse objetivo, sendo que a Constituição não autoriza. É uma garantia constitucional a impossibilidade de redução de salário. E se as empresas, de fato, quiserem se socorrer por esse tipo de instrumento, elas só vão conseguir fazê-lo através de convenção coletiva de trabalho ou de acordo coletivo de trabalho. E aí eu entro num ponto onde foi uma discussão que eu tive, uma discussão não, né? Uma conversa que eu tive numa outra live que eu participei ontem, do Flávio, um grande amigo meu, que talvez, se nós tivéssemos atualmente no cenário jurídico, trabalhista, sindicatos com uma maior força e uma maior representatividade, as empresas poderiam se socorrer
nesse tipo de instrumento, na pactuação de um acordo coletivo diretamente ou os sindicatos fazerem uma convenção coletiva. Para quem não sabe, o acordo coletivo de trabalho, a convenção coletiva de trabalho são instrumentos que a lei autoriza para os sindicatos representantes, seja da categoria da empresa ou da categoria do empregado, formatarem acordos e traçarem direitos e deveres recíprocos. E algumas situações e alguns direitos e algumas possibilidades de, por exemplo, redução de salário, a Constituição determina que somente poderão ser feitas através desse tipo de instrumento, porque parte do pressuposto que o sindicato, com uma representação global daqueles funcionários, daquela empresa, daquela categoria, teria autonomia para saber o que é melhor ou não para aquela categoria específica. Então, creio eu que não virá uma MP permitindo a redução do salário e a redução de jornada, pelo menos no primeiro momento, justamente pelo contraponto que ela vai encontrar logo de cara. Ela vai nascer já com uma inconstitucionalidade patente, porque ela vai contrariar o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Então, essa MP 927 não autoriza redução de salário, não autoriza redução de jornada. Agora passando a entrar literalmente nas possibilidades do que o empresário pode fazer com os seus funcionários, eu quero só lembrar para vocês que aqui a gente não está tomando partido. A gente não está defendendo o empresário ou defendendo o funcionário, tá, gente? A gente está fazendo uma análise fria da lei, uma análise da MP para passar para funcionários e para empresários. Exatamente. Isso é importante dizer. E aqui, claro que a gente vai expressar opiniões e a gente está aberto a críticas, a dúvidas, tá? Então, a partir de agora, eu acredito que vai aparecer algumas perguntas, pode ficar à vontade para fazer. Essa MP, ela foi editada na madrugada do dia 22, a gente até brinca que o governo gosta de trabalhar na calada da noite. Ela surgiu às 00h30 do dia 23, e a partir daí já começou a gerar grande confusão. Por quê? Porque ela elencou algumas formas, alguns suspiros para os empresários. O primeiro deles é o teletrabalho. A MP ela autorizou, desburocratizou o teletrabalho, né? Já era autorizado na CLT. O que é o teletrabalho? Nada mais é que o home office. É trabalhar em casa, certo? É poder pegar o computador da empresa ou o seu e trabalhar de casa, exercer suas funções de casa. Antigamente, pela CLT, era necessário que isso existisse no contrato de trabalho. Ou seja, quando você fosse contratado pela empresa, era necessário que no seu contrato de trabalho constasse lá, eu vou fazer home office, eu vou fazer teletrabalho, ou seja, eu trabalharia de casa. O que a MP mudou? Principalmente foi isso. A partir de agora, não tem que constar mais no contrato de trabalho lá atrás. O empregador, a empresa, pode determinar de forma unilateral que o seu funcionário trabalhe de casa. Exatamente, porque antigamente o acordo para utilização ou não do teletrabalho, ele precisava ser mútuo, precisava haver o consentimento não só do empregador, mas também do empregado, né? Não bastaria simplesmente a empresa querer que o colaborador trabalhasse em home office ou vice-versa. E só fazendo um adendo, o home office é uma das formas de teletrabalho. A gente tem também o trabalho remoto, por exemplo, aquele trabalho, utilizando uma expressão que até um grande amigo meu deu esses dias, o teletrabalho poderia ser também o trabalho em roaming, né? O roaming do celular, por exemplo, quando você está viajando, né? O teletrabalho também pode ser feito nessa modalidade, que seria um trabalho itinerante. Ele também pode ser feito em centrais de telecomunicação, só que o home office ele é o mais conhecido e, principalmente, diante da situação que a gente está vivendo, é o que provavelmente vai ser o mais aplicado.
Isso. E como que hoje em dia o empresário tem que fazer para colocar o seu funcionário em home office? É muito simples. Pela MP ficou muito fácil. A empresa apenas deve notificá-lo no prazo de 48 horas, tá? Antes. 48 horas antes, a empresa notifica o funcionário. Você vai trabalhar em home office, ou teletrabalho, ou o Thiago falou em home. E esse aviso pode ser feito como? Por carta, por e-mail, por WhatsApp. Nada impede que seja feito por WhatsApp, tá? Isso facilitou demais para o empresário para poder optar pelo home office. Ontem teve uma pergunta, e eu já vou respondendo, né, para já sanar a dúvida, perguntando se o funcionário, se o empregado poderia exigir do seu empregador que colocasse ele em Em home home office. office. E isso não pode acontecer, tá, gente? Isso aí é uma prerrogativa, é uma vontade apenas do empresário. Se o Sim. empresário quiser, ele coloca o empregado nessa função de home office, beleza? Só para deixar bem claro. Já Um ponto respondendo também a importante. pergunta do Gustavo, aproveitando que a gente já está falando de home office, ele perguntou sobre o ticket ser cortado. Não, a MP assegura que as vantagens sejam asseguradas. Aliás, eu nem as vantagens não. A MP não assegura isso. O ticket cortado ele não pode existir porque o contrato de trabalho no home office continua vigente. Ele Igual. continua acontecendo da mesma forma. Só que ao invés Isso. do colaborador estar trabalhando dentro da empresa, ele vai estar trabalhando de casa. Então, todas Isso. as vantagens que ele tem, ticket de alimentação, vale transporte não vai existir, né? Porque ele não vai precisar se deslocar. Mas ticket de alimentação, plano de saúde, isso tudo mantém, porque o contrato está ativo. Você não tem uma situação de suspensão de contrato de trabalho. O contrato continua vigente, continua havendo a obrigação do funcionário em trabalhar e do empregador em garantir o salário e demais benefícios. Então, não, o ticket para quem está trabalhando em home office não pode ser cortado. Isso é só, isso, gente, é só para vocês entenderem que o governo tenta manter a operação da empresa de alguma forma, entendeu? Exatamente. É uma alternativa para a empresa não ter que fechar as portas, não funcionar nada, é uma alternativa que o governo está dando em colocar os seus funcionários em home office. Um ponto importante da MP nessa questão do teletrabalho foi a oportunidade dos estagiários e dos aprendizes também a Exatamente. trabalharem por home office. Quero ver o Ou seja, estagiário falar que ele não tem direito agora. é, e aí é interessante porque isso também mantém o aprendizado. Sim, Mantém que as técnicas vão ser passadas para o estagiário ou então para o aprendiz. Isso perpetua a cadeia, né? A gente vai passando aprendizado e imagina se parar. Vou ficar 6 meses parado sem aprender nada? Não. E a MP foi muito boa nesse ponto, sabe? o Alex está perguntando como fica o pagamento de pensão. Você está se referindo aos descontos que geralmente acontecem em folha de pagamento, Alex? Pode ir tocando, Lucas, porque qualquer É, coisa, na hora que ele falar ali, eu anoto aqui e a gente tudo bem. esclarece logo em E seguida. um ponto importante, gente, desse teletrabalho é o seguinte: o empregador, caso ele opte por encaminhar o funcionário para o home office, ele deve entregar, proporcionar a estrutura para que ele exerça o home office. O que é isso? Exatamente. Exemplificando, para deixar claro para vocês, é o seguinte: funcionário foi para o home office, vira para o patrão e fala: patrão, eu não tenho computador. Não tenho computador. A responsabilidade de arrumar o computador é da empresa, tá? A empresa tem que arrumar o computador. Não sei se vai fazer aluguel, não sei se vai comprar e repassar para ele. Pode ser também que peça para o funcionário comprar e apresentar nota fiscal para receber o dinheiro de volta. Isso aí independe. A responsabilidade é do empregador em fornecer a estrutura para que o funcionário exerça a sua função de casa, tá? O que a MP determina é que
essa definição de como isso vai ser feito, se vai ser comprado e depois vai ser reembolsado, se vai ser um contrato de mútuo, se né, o empregador vai fornecer e vai emprestar os equipamentos para o empregado, isso vai ser feito entre empregador e empregado por meio de um contrato particular. Está lá no parágrafo 3º do artigo 4º da MP. Só que o que eu acho que é uma orientação válida é que seja feita uma minuta, né, entre empresa e empregado, que isso seja bem definido, isso conste lá expressamente nesse acordo, se for possível enviar para assinar, se o colaborador ainda estiver dentro da empresa, já colher a assinatura, né? Por isso é essencial que a empresa esteja bem assistida, de um bom corpo jurídico, de um bom escritório, né, prestador de serviço, porque essas situações são muito novas e se a empresa ela não tomar os devidos cuidados, esse problema que às vezes está sendo resolvido aqui pode virar um problema muito maior lá na frente. E tem um detalhe, se você colocar um empregado em home office e não proporcionar que ele trabalhe, por exemplo, não oferecer estrutura, esse trabalho não é considerado home office, tá? E aí ele vai continuar recebendo em casa sem trabalhar. Essa é a verdade. Então, se a empresa colocou o funcionário em casa para trabalhar e ele não tem estrutura, a empresa tem que arrumar estrutura para ele. Porque senão ele tem que receber em casa e não tem nada o que fazer. Para falar bem claro para vocês. Está no inciso 2º do artigo 4º da MP. Do inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 4º. Porque o parágrafo 4º fala que na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do trabalho remoto ou do trabalho à distância, inciso 2º, na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato que trata o inciso 1º, o período da jornada de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Então, é muito importante que, ao se definir, colocar parte do seu time inteiro, ou somente o administrativo, né, no home office, a empresa tenha isso em mente, porque às vezes ela pode estar colocando alguém em home office, que vai ser um pseudo home office, ela vai precisar pagar o salário daquela pessoa como se ela tivesse à disposição da empresa. Isso. E agora, gente, a gente vai entrar num Só mais um adendo, Lucas, sobre ainda o teletrabalho, a MP fala que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Ou seja, se você está em home office e aí 8 horas da noite chamam você no WhatsApp ou vão fazer uma teleconferência. Não, esse tempo não é considerado como tempo à disposição, não gera hora extra, não gera sobreaviso, tá? A não ser que você e o seu empregador, na hora de fazer a minuta, estipulem isso, que eu acho que vai ser muito pouco provável de acontecer. Isso. O Alex falou aqui, cadê? Como fica o pagamento de pensão, isso, pode falar dos dois casos, se possível. Alex, na verdade, são duas relações distintas, duas relações processuais distintas. A gente está tratando aqui do ponto de vista do contrato de trabalho da relação empregado-empregador. O que acontece quando existe uma determinação de retenção de pensão direto na fonte? Existe uma outra relação jurídica de um processo distinto que é comportada de maneira acessória para essa relação jurídica empregado-empregador, porque geralmente há uma ordem do juízo de família para que aqui na fonte a empresa faça a retenção e já faça o pagamento para o alimentando. A grande questão é, a empresa está operando e a empresa continua pagando salários, até mesmo se o funcionário está de férias coletivas, férias individuais? No meu ver, se isso estiver acontecendo, a retenção da pensão alimentícia acontece do mesmo jeito. Se, por um acaso, houver alguma situação de suspensão do contrato de trabalho, de interrupção de pagamentos dos salários, ou seja, a fonte onde a retenção vai ser feita, ela não existe,
aí eu acho que é o caso de se comunicar essa situação com urgência, principalmente lá no juízo de família, para que seja suspensa a alimentação ou que seja tomada uma outra medida lá no juízo de família. Porque até por ser uma relação que foge muito da minha competência, que é a relação de direito de família, dependência alimentar, pai, filho, mãe, filho, etc., isso, o estado de calamidade que a gente vive pode ser interpretado de uma outra forma lá. Então, numa medida, num ponto de vista geral, genérico, é o que eu posso te dizer, mas realmente, se lá no juízo de família isso vai ser justificativa ou não para ser suspensa o pagamento, né? Realmente você vai precisar ter um feedback de um profissional especializado na área de família. Sim. Vamos seguir, Agora, Lucas. agora seguindo na MP, gente, até respondendo aí ao Rovilela 29, agora nós vamos começar a falar das férias individuais, beleza, Rô? E fica atento, qualquer pergunta pode mandar aqui que a gente responde, tranquilo? Então, foi um dos pontos também que a MP mudou bastante, foram as férias individuais, que eram um pouco engessadas pela CLT e que agora teve uma mudança radical. Eu posso dizer que foi uma mudança radical. Antes, como que funcionava? O empregado ele tinha que trabalhar os 12 meses no período concessivo, normalmente. Aquisitivo. Aquisitivo, desculpa. E no período concessivo, ele tiraria as férias. Ou seja, apenas após os 12 meses. Para quem não entende as férias, existem dois períodos. Existe, né, o período aquisitivo e o período concessivo. O período aquisitivo são trouxinhas que o empregador precisa o empregado precisa, por exemplo, ir recolhendo, se a gente for fazer uma analogia com um jogo, e na hora que ele completa 12 trouxinhas, ou seja, 12 meses de trabalho, ele tem o direito a, nos próximos 12 meses, gozar de 30 dias de férias ou menos dias, a depender do número de faltas que ele teve durante esses 12 meses aqui do período aquisitivo. A CLT, ela não autorizava a antecipação de férias, ou seja, você precisava necessariamente trabalhar durante, no mínimo, 12 meses para só depois você gozar as férias. A MP trouxe uma inovação, porque agora é possível se conceder férias, antecipar férias para aquele que não completou 12 meses do período aquisitivo. Isso é um ponto importante. Por exemplo, vamos supor aqui que você tem um funcionário que está trabalhando nessa empresa apenas há 6 meses e que veio essa crise na saúde por conta do coronavírus. Antigamente, antes da MP, você não poderia colocar de férias, porque não Só se fosse férias coletivas. Isso, não existia condição de adiantar as férias individuais. Isso não era possível. A partir dessa MP, Exatamente. agora é possível. Se você tem um funcionário que trabalha há 6 meses na sua empresa, você pode sim antecipar as férias dele. Como que funciona? Você pode dar as férias num período mínimo de 5 dias úteis, tá? Exatamente. Ou seja, se você quiser dar as férias para qualquer funcionário hoje, você pode, tá? Só que tem que respeitar esse período de 5 dias. Mínimo de 5 dias. Não se esqueça disso. Beleza? E como que funciona para eu poder notificar de férias? Simples também. Mesma coisa do teletrabalho. Você pode fazer isso por e-mail, por carta, até por WhatsApp. Lembrando do prazo de 48 horas antecedentes ao período de férias, tá, gente? E Exatamente. outro ponto importantíssimo é a questão da remuneração. Antes da CLT, antes pela CLT, como que funcionava? Você dava férias para um funcionário e você tinha 2 dias para pagar ele antes das férias. Ou seja, se ele fosse entrar de férias no dia 10, você tinha que pagar as férias até dia 8. Mais um terço, né? O terço constitucional Mais um terço. também. Férias mais um terço. Tá? Isso mudou. Isso mudou. A partir de agora, eu vou até ler aqui, porque
é um pouco complicado de entender isso, tá? Porque houve uma separação. Isso. Antigamente, você precisava pagar férias mais um terço no prazo de 2 dias antes do início do gozo. Agora não. Com a Agora não. medida provisória, houve uma postergação desse pagamento. Por exemplo, o terço constitucional, ele pode ser pago pelo empregador junto do 13º, lá no dia 20 de dezembro, entendeu? Isso. Então, você não precisa mais antecipar esse pagamento. E É as importante férias... falar que, Thiago, que é a última parcela do 13º, não é a primeira, não. É a última. Exatamente. Aí é lá É no a dia última. 20 de dezembro 20 de mesmo. dezembro. Isso, 20 de Então, dezembro. você como empresário, como empregador, vai ter esse desafogo, né? O pagamento não vai ser mais imediato, você pode dar férias para o cara e pagar o terço constitucional só lá no dia 20 de dezembro de 2020. Né? Isso. E o pagamento das férias também mudou, porque antigamente, como você falou, Lucas, ele acontecia em até 2 dias antes do início do gozo de férias, e hoje ele acontece até o 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias. Por exemplo, se eu der férias hoje, dia 24 de março, eu vou pagar as férias, né, o valor das férias, eu posso, né, pagar o valor das férias somente no 5º dia útil de abril. Isso. O que acontece? Isso ajuda bastante a empresa, porque Demais, demais. o fluxo de caixa altera totalmente, gente. Numa empresa, tem empresários assistindo a live aí, eles podem confirmar que em 10 dias Comércio, em, bares. em 10 dias pode mudar totalmente o fluxo de caixa. Você pode conseguir a verba para pagar essas férias em 5 dias, mas pagar antes é um pouco complicado, realmente, sem planejamento, né? Claro. Exatamente. E isso facilitou demais agora para o empresário. É um ponto que o empresário tem que levar muito em consideração para conseguir manter a operação da sua empresa depois dessa crise, porque é uma opção, sim, a ser considerada. Tá? Colocar o funcionário de férias, você vai estar matando um período lá na frente que ele estaria em casa, ele vai estar na empresa. Tá? Então, você vai estar aproveitando que ele já está em casa hoje, para já matar as férias. E quando tudo voltar à normalidade, porque vai voltar, o funcionário vai Temos estar fé que disponível. vai voltar rápido, O, inclusive. o funcionário vai estar disponível para realizar o seu trabalho e fazer a empresa girar para, se Deus quiser, a gente sair desse buraco que a gente está hoje. Certo? Fala, Flavão, te Agora, dando um salve aqui, vi que o Flávio Fleiro, um grande amigo meu, participei da live dele ontem. Ele entrou aí dando um salve aí para ele. agora o Thiago vai começar a falar um pouco das férias coletivas, que também é outra alternativa que a AMP trouxe para a gente. Eu quero só fazer 2 adendos aqui às férias individuais. A primeira é que se você, por exemplo, colocou o seu colaborador hoje de férias e decidiu pagar o terço dele só junto do 13º salário, você tem que botar em mente que se em setembro tudo voltar ao normal, você precisar dispensar esse funcionário, você vai ter que antecipar esse 13º, pagar tudo junto dos haveres rescisórios. Então, tudo que ficar pendente de férias ou das autorizações que a MP trouxer para você aqui, que você não quitar e você encerrar o vínculo contratual antes desse prazo de pagamento, vai haver antecipação. A gente vai ver mais para frente sobre o FGTS, vai acontecer a mesma situação, tá? E a segunda questão é que, antigamente, aliás, durante a vigência da CLT, principalmente na questão relacionada às férias, que agora está suspensa, né, por conta da vigência da MP, a CLT determinava que o empregado poderia converter um terço das suas férias em abono pecuniário. É o que a gente ouve as pessoas falarem, que é vender as férias, né? Atualmente, se o empregado quiser fazer isso, ele vai depender de uma anuência do seu empregador. Antes, durante a vigência somente da CLT, sem a incidência da MP, se o empregado quisesse vender, o empregador tinha que comprar. Agora não. Agora, se o empregado quer vender, o empregador só pode comprar se ele quiser. Se ele não quiser comprar, ele não
tem a obrigação de comprar, o empregado não pode discutir isso, aí ele vai ter que gozar as férias integrais. E que é o que parece acertado diante da situação que a gente está vivendo, né? Não faz sentido autorizar a antecipação de férias individuais para o colaborador justamente ficar em casa, porque nada está rodando, o comércio está tudo parado, e o cara pegar e falar, ah, não, eu quero vender um terço, né? Outro ponto, Thiago, só para finalizar as férias individuais, é o seguinte: quem tem uma empresa organizada e possui o dinheiro para pagar as férias, pode pagar, viu, gente? Essa MP não está te obrigando a pagar lá na frente, Exatamente, não. é uma faculdade. Se você quiser colocar o funcionário de férias agora e já pagar as férias mais um terço, você pode, tá? Isso é uma faculdade da MP. Faculdade é o quê? Uma escolha. Você escolhe. Você pode pagar depois, se você não quiser pagar agora. Beleza? Só para deixar claro. E só finalizando também a questão das férias, não só para as coletivas, que eu vou falar agora, mas também para as individuais, é necessário dar preferência para as pessoas que estão no grupo de risco do coronavírus. Então, se na sua equipe você tem várias pessoas e você quer antecipar as férias de alguma delas, você precisa observar a preferência para os que estão no grupo de risco, tá? Sim. Vamos ver aqui agora férias coletivas. As férias coletivas, elas sempre foram permitidas, mas havia uma burocratização muito grande, né? Existia uma necessidade de se comunicar ao antigo Ministério do Trabalho, que atualmente é dentro do Ministério da Economia. Havia uma necessidade de se informar com um período grande, salvo engano, de 30 dias, também para o sindicato de classe. Então, era uma permissão para as empresas, né? Adotar esse regime de férias coletivas em baixa produção, em regime de baixa, só que ele era muito, muito burocrático. Felipe Custódio, um grande abraço. E agora, com a MP em vigor, o processo de concessão das férias coletivas ficou desburocratizado, né? Autorizou agora ao empregador, a seu critério, ou seja, vontade é do empregador, se ele quiser dar férias coletivas, ele vai dar, conceder férias coletivas, né, para a empresa, para os empregados da empresa. É importante destacar que férias coletivas não significa toda a minha empresa. Você pode dar férias coletivas só para um setor. Então, pensando de uma maneira operacional, a empresa pode, uma empresa que tem vários setores, ela pode ir revezando. Esse setor hoje vai ficar de férias coletivas, daqui 30 dias esse outro setor. Assim, ele tem uma rotatividade, a operação dele provavelmente não vai parar e ele consegue também ter um desafogo. O que é preciso ser observado agora com as férias coletivas previstas na MP, né, com a forma de concessão e as autorizações legais. É preciso observar o período mínimo a rigor do empregador, ou seja, ele pode conceder férias coletivas de 5 dias. Acho que menos que 5 dias é algo que não vai ser usual, mas não há nada na MP que proíba. Perdão. E em relação ao período máximo, eu entendo que o período máximo de concessão, ou seja, quantos dias máximos que eu vou poder conceder de férias coletivas, fica ainda no limite de 30 dias. Porque as férias anuais, o período máximo de gozo de férias é 30 dias. Só que, antigamente, durante a vigência somente da CLT, o empregador poderia partilhar o período de férias coletivas somente em, no máximo, 2 períodos. Ou seja, 2 períodos de 15, um de 10, um de 20. Isso poderia acontecer. Atualmente, não. Com a MP em vigor, o empregador pode dividir em mais períodos, ou seja, ele pode pegar esses 30 dias máximos de férias e diluir em 3 de 10, em 4 um de 10 e um de 5, enfim, ele pode, a critério dele, adotar mais períodos, não somente 2, né? E isso também surge como uma alternativa, principalmente vendo essa possibilidade de rodízio, de setores, enfim. Uma questão em relação às férias coletivas, e que aí foi uma discussão muito legal que eu tive ontem em alguns grupos, é como ficaria o pagamento. Ele seguiria a ideia de pagamento das férias individuais antecipadas previstas na MP, ou ele seguiria o regulamento
normal da CLT. A gente está diante aqui de uma lacuna legal. A MP ela não traz especificamente como vai ser feito o pagamento. Então, nós devemos interpretar e achar a saída. Existem, a princípio, no meu entendimento, duas alternativas. A primeira é seguir o pagamento da CLT, ou seja, antes de 2 dias do início da concessão das férias, porque a regra de pagamento diferido ou postergado é uma regra de exceção e ela veio exclusivamente no que concerne as férias individuais adiantadas e não caberia uma interpretação extensiva. Eu acho que talvez esse seria um pensamento mais cauteloso, porém, existem argumentos também para defender o pagamento na mesma forma do pagamento individual, ao meu ver. Tá? Isso é uma opinião minha como aplicador do direito. Por quê? Se a gente for parar para pensar na ideia e no principal objetivo da legislação é justamente auxiliar as relações de emprego, de trabalho nesse meio tempo. E não faria sentido você autorizar e flexibilizar a concessão das férias coletivas se o pagamento delas, que é o que mais vai impactar na empresa, seguir a regra geral, né? Estaria colocando um ônus excessivo e estaria fugindo da própria ideia, da natureza da norma. Então, poderia ser defendido sim a aplicação do entendimento do pagamento do terço lá junto do 13º e do valor das férias no 5º dia útil do mês subsequente, partindo de uma interpretação extensiva da norma, de uma interpretação até mesmo do objetivo e da finalidade da norma. A gente só vai saber se de fato vai ser válido ou não conforme isso for aplicado pelas empresas e isso chegar para discussão no judiciário. A princípio, diante da ausência na própria norma, na própria MP, existe sim essa discussão, mas eu acho que vai ficar a critério de cada empregador. O risco vai existir, porque vai ter gente que vai adotar como verdade a primeira interpretação que eu passei para vocês, mas eu acho que diante do cenário do estado de calamidade, do estado que a gente está vivendo, creio que o legislador, essa foi a intenção do executivo legislando, e também essa é a finalidade da norma. Então, você tem essa vacância interpretativa aí para discussões. Ultrapassado essas questões das férias coletivas, acho que não tem nada além disso que a MP trouxe de inovação. Eu também seguiria o mesmo raciocínio lá da medida do pagamento, da notificação do pagamento das férias individuais, né? Também para as férias coletivas, ou seja, até 48 horas, mediante meio eletrônico, ficou dispensado já a notificação para o antigo Ministério do Trabalho e para os sindicatos de classe. Então, eu seguiria. Agora, para dar uma maior segurança, talvez, para o empresário, o que poderia ser feito para se minar e eliminar esse risco? O cara está com a empresa ruim nessa situação, não está tendo fluxo de caixa, e ele precisa postergar isso lá para frente. O que ele faz? Como o artigo 2º privilegia a pactuação individual entre empregador e empregado, talvez se no momento de conceder as férias, de notificar, conste nesse termo um termo de anuência para diferimento desse pagamento. Porque aí, se caso surgisse essa discussão, o empregador estaria respaldado pelo artigo 2º, porque ele fez com o empregado um pacto individual que não fere a Constituição e que vai dar para ele uma segurança de pagar o terço lá no dia 20 e as férias no 5º dia útil do mês subsequente. Eu acho que talvez seria uma alternativa viável
para ser feita e superar essa discussão de teorias e teses. Passando agora, gente, a explicar mais uma concessão da MP, a gente entra na questão dos feriados. Eu já conversei com vários amigos. Antes, só. Valeu, Felipe. Obrigado. Eu já estava esquecendo disso. O que aconteceu com os feriados agora? Antigamente, muitos amigos empresários reclamam dos feriados, mas os comerciantes, que possuem lojas de roupas, artigos em geral, eles reclamavam que tinha feriado que emendava e isso prejudicava demais as vendas e poderia comprometer o mês todo, né? Então, o que a SMP trouxe como novidade? Os empregadores poderão trocar os feriados futuros nesse momento agora do Covid. Simplificando, só para entender, porque esse tema não tem como eu ficar alongando, explicando demais, porque ele é muito simples. Vamos supor, qualquer feriado federal, estadual e municipal pode ser trocado nesse período de agora. Vamos supor aqui, dia 2 de novembro, dia de finados. É uma data, um feriado nacional que todos param. O que o empresário hoje pode fazer? Isso é muito bom para o microempresário. Trocar o dia 2 de novembro com o dia 25 de março. Outro feriado, vamos supor que o padroeiro da cidade, que em Sete Lagoas é o Santo Antônio. Aí, no caso dos feriados religiosos, tem um adendo, tem um porém. Os feriados nacionais, municipais e estaduais não religiosos, eles podem, a critério do empregador, ser compensados já de uma vez. Então, se não é feriado religioso, o empregador pode, a critério dele, trazer ele aqui para agora e fazer o cara gozar a folga do feriado agora, e aí no feriado lá na frente ele trabalha. Já os religiosos têm uma diferença. Os feriados religiosos, igual o Sete Lagoas, que é um feriado municipal de Santo Antônio. Então, é um municipal e religioso. Como que funciona? O empregador pode sim trocar com o dia 25 de março, mesmo exemplo, desde que o seu funcionário concorde, tá? Essa medida, gente, eu achei muito boa, porque além de beneficiar a relação de trabalho, ela beneficia também o comércio, a economia. Por quê? Querendo ou não, a gente vai ficar um tempo muito extenso parados. O comércio está parado. Eu tenho muitos amigos aqui que tem comércio de loja de roupa, está fechado. Aviamento, está fechado. Tem loja de sapato, está fechado. Ou seja, isso vai gerar um prejuízo enorme. Como compensar isso? Não vai compensar de forma completa, é claro, né? Que um dia não vai substituir um mês. Mas é um suspiro a mais para a economia, para a saúde financeira da empresa, funcionar nos feriados futuros, quando a gente não tiver esse problema mais do coronavírus. Então, por exemplo aqui, gente, bar, restaurante, loja de roupa, de sapato, que já quiser fazer o mapeamento desses feriados, é interessante, tá? Pega lá o calendário, mapeia. Esse feriado aqui ele é federal, é estadual, municipal. Esse aqui eu posso exigir que o funcionário troque. Esse aqui é religioso. Eu tenho que conversar com o funcionário para ver se ele vai aceitar. Exatamente. Entendeu? Então, isso é uma coisa simples de fazer, não é difícil, ainda mais que a gente está com um pouco de tempo sobrando. Pode pegar, sim, o calendário e analisar. O que for feriado federal, municipal e estadual, o empregador pode exigir a troca. O que for religioso, tem que conversar com o funcionário para ver se ele aceita. Beleza? Exatamente. E qualquer dúvida, a gente está à disposição, pode perguntar. Beleza? Agora a gente vai passar a falar de um ponto muito importante, e é um ponto que a gente controvertido, discorda. É um ponto que a gente discorda um pouco dessa MP, porque, na nossa opinião, esse ponto foi feito pelas grandes empresas do mercado. Bancos, montadoras, empreiteiras. Isso aqui
não se aplica aos microempresários, ao empresário que está aqui do nosso lado. E eu fico muito triste com isso, porque são eles que precisam de ajuda. O Thiago vai introduzir o assunto e a gente vai começar o bate-papo. Ei, Mário, tudo É, bem? e aí, Mari? É, a MP trouxe, gente, a possibilidade da adoção de um regime de banco de horas, mas um banco de horas diferenciado, né? Geralmente, como funciona o banco de horas? Você é empregado, trabalha além da jornada legal, e aí essas horas que você trabalhou além da jornada legal vão para o banco de horas porque o seu empregador não quer te pagar essas horas num primeiro momento, e a lei autoriza que ele pegue esse excesso de jornada e compense, ou seja, ali na frente, se você quiser, sei lá, folgar, viajar, emendar algum feriado que a empresa não emenda, você tem esse débito no banco de horas. Ou então, dia que você precisa se atrasar, né, há essa compensação. Mas a rigor é isso, o excesso de jornada pode ser compensado. Aqui, a MP autoriza a criação de um crédito em favor do empregador, ou seja, não há trabalho, então os dias que você não trabalhou, você não prestou nem jornada extraordinária, nem nada, você vai ter que pagar eles lá na frente para o seu empregador. Observado alguns limites de no máximo 2 horas diárias, o pagamento no prazo de até 18 meses contado da data do encerramento do estado de calamidade. Só que, ao meu ver, há um desvirtuamento do Instituto Banco de Horas, né? Assim, a MP está valendo, está aqui, ela está gerando efeitos, isso pode ser adotado, só que existe aquela análise de risco, né? A mesma situação que eu falei para vocês aqui agora há pouco sobre as férias coletivas, a forma de pagamento das férias coletivas. Existe um risco, ao meu ver, existe pano para manga para uma interpretação diversa sobre a invalidade desse banco de horas em si, mas ele está aí, é assim que ele vai funcionar e, que nem o Lucas falou, eu acho que isso talvez seja mais aplicável e mais fácil de se operacionalizar em grandes empresas, né? Para o pequeno empresário que tem 3, 4 funcionários, não sei se seria muito o caso. Mas o fato é que existe, inclusive, salvo engano, feriados podem ser jogados também para esse banco de horas, a favor do empregador. E é isso. Se você trabalhar, se você não trabalhar, se você ficar 2 meses parado, todas as horas desses 2 meses, que via de regra, se você trabalha 8 horas, são 220 por mês, vão ser 440 horas, elas vão precisar ser compensadas posteriormente, trabalhando em hora extra sem receber a remuneração da hora extraordinária, e existe aí essa nova possibilidade também. E agora a gente entra num ponto também que pode dar um suspiro, uma ajuda boa para o empresário. Ao meu ver, eu achei essa medida que eu vou falar agora boa, da MP. Sim. Foi uma medida que, para os micro, médio e grande empresários, vai ser muito boa, que é o diferimento do FGTS. O que é o diferimento do FGTS? Ele está lá no artigo 19 da MP e ele trata o seguinte, muito simples. O governo está suspendendo a exigibilidade, ou seja, suspendendo a cobrança. Não quer dizer que você não vai pagar, tá, gente? Eu vou deixar claro para os empresários. Exatamente, Lucas. Você vai pagar lá na frente, mas essa cobrança está suspensa pelo governo. De quais meses? Das competências de março, abril e maio deste ano. Ou seja, março, abril e maio você vai poder pagar depois. Quando? Quando você pode pagar isso? A partir